Do Lu da Lu. Volume 2. Capítulo 13. A mensagem do pai. Isso era o verdadeiro método do martelo caótico? Diante dos olhos de Tang San flutuou a abatida figura de seu pai? Isso poderia na verdade significar que seu pai era originalmente um notável ferreiro? Tio San, eu também não sei se esse é ou não o método do martelo caótico, isso é uma coisa que meu pai me ensinou. Shi-san soltou um longo suspiro e então disse com um grande sorriso amável. Parece que, dessa vez, nós conseguimos um tesouro. As condições de contratação de agora a pouco são nulas. A partir de agora você de início será pago o mesmo que todo mundo, todo mês uma moeda espiritual de prata. Se os negócios forem bem, você ganha uma porcentagem adicional. Dessa forma, Tang San formalmente se tornou um membro da ferraria de Shi-san, começando a viver uma vida plena. O programa de estudos da academia certamente não era necessário para ele. As instruções do grande mestre eram muito mais úteis do que os dos professores da academia em relacionar a teoria básica. Ele também cuidadosamente leu o livro que grande mestre havia dado a ele. Assim como ele esperava, os métodos de cultivação de poder espiritual que o grande mestre apresentou eram muito similares às rotas de movimentação da cultivação de força interna. É claro, eles eram, afinal, apenas os designs teóricos do grande mestre e comparados aos genuínos métodos de cultivação de força interna, ainda estavam certa distância à parte, isso para não falar da finamente temperada habilidade, céu misterioso, da seita Tang. Xiao Wu obteve seu título de mestre espiritual sem problemas e, após se tornar a Xiao Wu de E aceita pela maioria da academia, a vida dos estudantes bolsistas se tornou relaxada e confortável. De manhã cedo todos os dias, Tang San iria aproveitar o nascer do sol para cultivar seu olho do demônio roxo, durante a manhã assistir às aulas regulares, de tarde trabalhar na ferraria, ao anoitecer novamente ouvir as instruções do grande mestre. De noite cultivar a habilidade, céu misterioso. Podia-se dizer que todos os dias para ele eram completamente cheios. Na ferraria de Shi-san, Tang San só precisou de um curto período de tempo para ganhar a aprovação de todos. Shi-san lhe deu a tarefa de refinar o metal e no tempo livre que sobrava, Tang San usava alguns pedaços e peças descartados para refinar por conta própria, iniciando seu grande empreendimento de produção de armas ocultas. É claro que na ferraria ele estava apenas produzindo alguns componentes, montando realmente após retornar à academia. Xiao Wu, contando com sua própria força tirânica junto da assistência de Xiao Shenyu, rapidamente foi aprovada como a chefa de todos os estudantes da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin e, comparada a Tang San, ela passou seu tempo bem despreocupada, às vezes até o ponto de não comparecer às aulas. Tang San nem mesmo via como ela cultivava, mas a força de Xiao Wu continuou a aumentar constantemente. Na Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin, um semestre era o tempo de um ano. Durante o ano todos os estudantes não tinham permissão para voltar para casa, mas os membros da família podiam vir visitar. Tang San mais de uma vez esperou que seu pai viesse, mas até o final do semestre, ele ainda não havia visto um único traço de Tang Hao. Felizmente sua vida era suficientemente cheia e ele não teve muito tempo para desejar por isso. Quanto ao rol dos espíritos, não muito tempo após Tang San passar pela avaliação de mestre espiritual, pessoas do rol dos espíritos vieram à academia no Odin para procurar o grande mestre. O grande mestre nunca disse a Tang San o que eles discutiram e Tang San também não perguntou. Mas comparando a face do grande mestre ao normal, ele estava muito mais sorridente e Tang San deduziu que a relação entre o rol dos espíritos e o grande mestre devia ter se tornado muito melhor. Xiao Wu, no feriado de amanhã você vai voltar para casa? Tang San disse a Xiao Wu enquanto arrumava suas malas. Um ano da escola havia passado e ele seria finalmente capaz de voltar para casa e ver seu pai. Nessa tarde na ferraria ele já havia pedido ao Shi-san por uma licença de ausência. Também especialmente comprou um martelo de forja novo em folha, pretendendo trazer de volta para dar a seu pai. Desde que Tang San se juntou à ferraria de Shi-san, fazendo a qualidade dos vários tipos de armas e equipamentos produzidos na ferraria subirem de classe, os negócios ficaram melhores e, no momento, o salário de Tang San já alcançava 5 moedas espirituais de prata todo mês, equivalente à metade do salário de um mestre espiritual. Xiao Wu recostou-se na cama, seus olhos revelando certa solidão, inteiramente diferente de sua usual vivacidade. Eu não vou ir para casa. Talvez eu apenas fique na academia. Tang San ficou surpreso por um momento. Depois de um ano você não vai voltar para ver a sua família? Os olhos de Xiao Wu de repente se acenderam, dizendo: Pequeno San, sua família não mora longe da academia, não é? Se não, eu vou ir com você e brincar, o que você acha? De qualquer forma Wang Sheng e Xiao Shenyu vão ambos participar no exame da Academia Intermediária de Mestres dos Espíritos e não vai haver ninguém para brincar comigo. Tang San sorriu. Após passar um ano juntos, ele poderia considerar ter uma comparativa compreensão em relação ao que Xiao Wu podia. Essa pequena menina era alegre e enérgica, sempre parecendo motivada por um desejo de ver o mundo em caos. Quando agindo gentil e afável, ele parecia um pouco com uma amável boneca, mas um momento depois se tornava um violento furacão. Seu título de Xiao Wu de Ed no Odin era exatamente usado em vão. Em toda a academia, quem poderia dizer quantos estudantes já haviam testado a amargura por causa dela? Minha família pode ser bem pobre, sem nada de bom para entreter você.
Xiao Wu, com ambas as mãos nos quadris e com os grandes olhos encarando Tang San, disse: todos os meses você economiza o tanto do seu salário, tão relutante em gastar, mas ainda teme me entreter. Tang San, usando um leve sorriso, estendeu sua mão direita. Falando de salários, eu de repente me lembrei, uma certa pessoa parece ainda me dever 6 moedas espirituais de prata. Xiao Wu ficou surpresa por um momento, sua clara e macia face revelando um pouco de constrangimento. Um salário de uma moeda espiritual de outro por mês definitivamente não poderia ser considerado pouco. Porém seus gastos eram realmente extravagantes. Se vendo algo bom ela iria voltar e comprar, não levando em conta nem um pouco se isso era ou não útil. No momento ela já tinha sua própria roupa de cama há um bom tempo, não tendo que dividir com Tang San. Nunca capaz de administrar suas finanças, em pouco tempo pedir dinheiro emprestado a Tang San já havia se tornado um hábito. São exatamente 6 moedas de prata? Espere eu receber meu salário para pagar você. Você ainda não disse se você, afinal, está disposto a me deixar ir com você. Tang San disse com um leve sorriso. Se você quer vir então venha. Porém, o temperamento do meu pai pode ser ruim. Xiao Wu, nem um pouco perturbada, disse. Alguém tão amável assim, seu pai irá rapidamente me aprovar. Enquanto falava, continuava assumindo uma aparência gentil e amável, perguntando a Tang San com os olhos piscando. Outras pessoas poderiam ser enganadas pela sua aparência exterior, mas Tang San havia visto muitas cenas das verdadeiras erupções vulcânicas dela. Ele não pode evitar balançar sua cabeça, ainda sem engolir nem um pouco do fingimento dela. Você não precisa usar sua armadilha de mel em mim. Felizmente você parece ter 7 anos de idade. Se fosse um pouco mais velha, talvez você realmente tivesse um pequeno talento para o espírito de raposa. Espírito de raposa? O que é isso? Xiao Wu, cheia de curiosidade, perguntou. Tang San, sorrindo, disse. É um tipo de besta espiritual transformada em um demônio, especializada em seduzir homens. Xiao Wu ficou atordoada por um momento. Seu olhar para Tang San de repente ficou um pouco estranho. Entre piscadas, seu humor abruptamente ficou agitado. Caia morto. Se atrevendo a me chamar de espírito de raposa, eu irei definitivamente lutar contra você. Enquanto falava, ela já expondo as presas e brandindo as garras pulou de sua cama, avançando em Tang San. Em relação a essa cena, os outros estudantes bolsistas não se maravilhavam mais da visão. O barulho da briga entre Xiao Wu Jie e Tang San do ponto de vista deles já havia se tornado comum há muito tempo. Se ao contrário algum dia esses dois não brigassem várias vezes, talvez ao invés disso eles se sentissem preocupados. Cedo no dia seguinte, Tang San partiu com aquela jovem menina saltitante e vivaz ao seu lado, vestido o uniforme da academia Nuodin, deixando a cidade de Nuodin e indo em direção à aldeia do Espírito Santo. Esse ano que se passou, do ponto de vista de Tang San, havia sido extremamente rico e também extremamente satisfatório. Atravessando o limite do primeiro nível da habilidade, Céu Misterioso, sob cultivação assídua, a habilidade, Céu Misterioso, havia feito rápido progresso. Com base em seus próprios cálculos, agora ele já devia estar alcançando a força da segunda metade do segundo nível. Com base no cálculo do poder espiritual, ele já devia estar no 16º nível, se aproximando do 17º nível. Na academia, das pessoas capazes de comparar poder espiritual com ele, só havia Xiao Wu. Mesmo que ele nunca a tenha visto cultivar, quando os dois comparavam poder espiritual a diferença nunca era grande. Às vezes Tang San tinha a vantagem, às vezes ele era inversamente superado por Xiao Wu. Embora ambos fossem crianças, para os dois que se recusavam a desistirem, disputas como essas eram difíceis de evitar. Apenas no começo, Xiao Shenyu e Wang Sheng, esses estudantes da classe superior ocasionalmente se juntavam a eles. Mas com a evolução rápida como um raio do poder espiritual de Tang San e Xiao Wu, não havia ninguém que novamente veio incomodá-los. Alguém poderia perguntar. Quem iria esperar que sua existência se tornasse como a de um saco de areia? Portanto, embora Xiao Wu fosse nominalmente a chefe dos estudantes de Nuodin, na prática, quando o grupo de Xiao Shenyu se referia a Tang San, ele também era chamado de Pequeno Sange. Quando Tang San disputava com Xiao Wu, ele sempre perdia mais do que ganhava. As técnicas de luta de Xiao Wu surgiam em um fluxo interminável, especialmente sua habilidade suave, dava às pessoas um tipo de sensação como um bolo de ano novo. Se em circunstâncias onde ambos os lados não usavam o suporte dos poderes do anel de espírito, era praticamente certo que Tang San iria perder. Mesmo se usando anéis de espírito, contando com os efeitos de amarrar e paralisar da grama azul prateada, o máximo que ele conseguia realizar quando batalhando com Xiao Wu era um empate. Para as secretamente praticadas armas ocultas de Tang San, essas certamente não eram usadas quando disputando. Primeiro era porque o poder de matar das armas ocultas era muito grande, muito fácil de machucar uma pessoa. E segundo, ele ainda esperava temperar sua própria força em combate a curta distância através das disputas com Xiao Wu. Talvez fosse o fato dos dois mutuamente agiam como parceiros de treino que gerou o efeito de aceleração. Mas a respeito de luta, eles avançavam lado a lado. Os professores da academia já estavam todos desinclinados a se responsabilizarem por eles e, em Nuodin, apesar de Tang San e Xiao Wu ainda serem apenas primeiranistas, eles já haviam se tornado os famosos gênios da academia. Ainda estamos muito longe, ah? Xiao Wu olhou para o leste,
Então encarou o oeste, perguntando sem cerimônia. Nós vamos chegar logo. Vê o topo daquela colina ali? Nossa aldeia do Espírito Santo fica aos pés da colina. Quase chegando em casa, Tang-san não pode evitar que seu humor ficasse um pouco animado. Se não fosse pelas regras da academia no Odin, ele teria voltado para passar a noite em casa, sem os professores fazendo rondas todos os dias. Talvez Tang-san há muito tempo atrás já tivesse voltado para casa para dar uma olhada em seu pai. Não nos encontrando por um ano. Pai, você ainda está bem? Talvez fosse por ter sido órfão em sua última vida. Nessa vida, Tang-san acima de tudo especialmente entesourava o amor familiar. Tocando 24 pontes ao luar, em sua cintura, ali ele havia trazido o martelo de ferro para seu pai, roupas novas em folha e até algumas garrafas de um bom vinho. A pequena aldeia na montanha onde ele viveu por 6 anos já estava à vista. Não sabendo o porquê, no coração de Tang-san um tipo de sentimento indescritível gradualmente apareceu. Se insistindo em usar palavras para descrevê-lo, então ele diria: o sentimento de ter uma família era realmente bom. Mesmo se a família fosse apenas ele e seu pai. Muito rapidamente, os dois andaram para dentro da aldeia do Espírito Santo. A casa de Tang-san ficava na borda da aldeia. Erguendo sua mão para indicar o telhado com o símbolo em ruínas, Tang-san sorriu para Xiao e disse: Veja, essa é minha casa. Com sua casa em frente aos seus olhos, o humor de Tang-san subconscientemente ficou animado. No chão seus passos ficaram mais rápidos. 3 passos e mais 2 e ele alcançou a porta de sua casa. A porta da frente exatamente como quando ele partira certamente não importava. Esse era o hábito de Tang Hao desde sempre. Afinal, essa ferraria não tinha nada que poderia ser roubado. Pai, eu estou de volta. Tang-san animadamente gritou. Xiao, por nunca ter visto Tang-san tão animado, ficou parada atrás dele olhando um pouco curiosa. Na impressão dela, Tang-san era um amigo muito gentil, usualmente não falando muito, mas sempre com uma sensação ocupada, sempre tendo algum assunto para resolver. Apenas nas disputas seu lado sério podia ser visto. E mesmo se seriamente perdendo para ela, ninguém nunca viu sua aparência irritada ou agitada. Enquanto chamava, Tang-san entrou com passos rápidos. Tudo parecia não ter mudado. A ferraria ainda estava em desordem. Ainda mais se comparando a antes dele partir. Uma horrível bagunça de coisas espalhadas por todos os lados. Uma sensação quebrada, esfarrapada e desgastada, trazendo a Tang-san ainda mais familiaridade. Oh, pequeno San, você está de volta. Uma suave voz surgiu. De dentro uma pessoa saiu. Vendo ele, Tang-san não pode evitar ficar atordoado. Vovô Jacques, você também? Ah, então meu pai. Vindo de dentro era exatamente o ancião da aldeia do Espírito Santo, velho Jacques, em sua face um sorriso um pouco torto. Ele estendeu o papel em suas mãos para Tang-san, dizendo: Dê uma olhada, essa é uma mensagem do seu pai. Mais cedo eu vim procurá-lo. Originalmente eu tinha pensado em ir com ele para encontrá-lo. Eu não esperava que você já tivesse voltado. Um sentimento de nervosismo apareceu no coração de Tang-san, apressadamente pegando o papel que o velho Jacques segurava e abaixando sua cabeça para ler. No papel havia apenas algumas linhas simples, a escrita um pouco desleixada, mas escondendo um espírito arrojado e irrestrito. Pequeno San, quando essa carta alcançar você, eu já terei partido. Não procure por mim, você não será capaz de me encontrar. Embora você ainda seja jovem, você tem a força para cuidar de você mesmo. Um falcão jovem primeiro precisa esticar suas asas sozinho antes de voar. Você não precisa se preocupar comigo. Na sua natureza existe uma grande quantidade da delicadeza de sua mãe. Seu pai é uma pessoa inútil. Cresça gradualmente. Seu pai tem que ir pegar de volta algumas coisas que originalmente deviam pertencer a mim. Inevitavelmente um dia, nos dois, pai e filho, irão ver um ao outro novamente. Eu espero que você se torne formidável, mas eu também espero que você não se torne formidável. Você escolhe seu próprio rumo. Se algum dia você sentir que a vocação de mestre dos espíritos não é boa, então volte para a aldeia do Espírito Santo e, com eu, trabalhe como ferreiro. Não sinta minha falta. Tang Hao. Lendo a carta em suas mãos, toda a pessoa de Tang-san já havia ficado atônita. A alegria enchendo seu peito em um instante se tornou perda desamparada. Papai se foi, pai, por que você precisava partir? O velho Jacques viu Tang-san com o espírito para baixo e com um sorriso de lado disse: Tang Hao, esse sujeito se foi sem nenhum aviso. No dia antes de ontem eu vim para pedir para ele forjar algumas ferramentas agrícolas. Com ele partindo dessa forma, nós precisaremos novamente encontrar um ferreiro no futuro. Esse sujeito, realmente muito irresponsável. Tang-san lentamente voltou de sua distração. Vovô Jacques, você está dizendo que meu pai deve ter partido apenas dentro desses 2 dias? O velho Jacques assentiu. Deve ter partido dentro desses 2 dias. Pequeno San, não se sinta culpado. Esse tipo de pai não merece isso. Venha com vovô, nós vamos ir para minha casa. Tang-san silenciosamente balançou sua cabeça, com o maior cuidado dobrando a carta em suas mãos, colocando-a sobre seu peito. Obrigada, vovô Jacques, mas minha casa está nessa bagunça, eu devo recusar e ficar. Eu ainda tenho que colocá-la em ordem pelo menos uma vez. O velho Jacques ficou surpreso por um momento,
Ele não havia pensado que o pequeno Tang-san inesperadamente iria recusá-lo. Com um suspiro, ele disse: tudo bem, apenas, se você precisar de qualquer coisa, não hesite em vir me procurar. Sem opção a não ser balançar sua cabeça, ele se virou em direção à saída e se foi. Com a partida do velho Jaque, na ferraria só restaram duas pessoas, Tang-san e Xiao Wu. Tang-san não abriu sua boca, então começando a arrumar o quarto bagunçado, limpando as diferentes coisas do quarto. Diferente do normal, a usualmente vivaz e energética Xiao Wu no momento continuou em silêncio, andando até o lado de Tang-san, calmamente o ajudando a pôr várias coisas no lugar e trazendo água fresca do tanque de água do lado de fora, ajudando ele a limpar a sujeira do quarto. Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin. O grande mestre estava em seu quarto lendo. Pequeno Sam havia voltado para casa, seu coração estava vazio. Conhecendo ele há um ano, mesmo que ele nunca tenha dito em voz alta, seu apego a essa criança constantemente se aprofundou. Até essa manhã quando Tang-san partiu, ele ainda hesitou em ir ou não à casa dele para dar uma olhada. No final o grande mestre ainda vetou essa noção dele. Havia muitas razões, até ao ponto de incluindo ele mesmo ser incapaz de explicar claramente. Peng, 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 nesse momento, um som de batidas na porta de repente foi ouvido. As sobrancelhas do grande mestre se franziram. Normalmente, além de Tang-san, basicamente não havia ninguém que iria vir ali. Por favor, entre. O grande mestre abaixou o livro em sua mão, falando friamente. Abrindo a porta, uma grande figura entrou. Ele vestia um simples robe cinza, o cabelo preto bagunçado solto até o ombro, o rosto envelhecido marcado completamente pelas adversidades da vida, um par de olhos enlameados como se fossem velas derretendo no vento, sua aparência não correspondia de todo com seus 50 e tantos anos de idade. Olá, grande mestre. A voz do visitante era grave e rouca. Não sabendo o porquê, quando essa pessoa entrou pela porta, o corpo inteiro do grande mestre subconscientemente ficou tenso, até inconscientemente espalhando poder espiritual em todo o seu corpo. Você é? Lentamente se levantando, os olhos do grande mestre revelaram certa incerteza. A pessoa vestida de cinza disse friamente. Falando disso, nós não devemos ter nos encontrado por 20 anos, certo? Com essa minha atual aparência, não é de se surpreender que você não me reconheceu. Eu sou Tang Hao. Tang Hao? A expressão do grande mestre de Poço Velho não faz ondas, de repente mudou grandemente, olhos se focando em praticamente um instante, rigidamente encarando essa pessoa à sua frente, ambas as mãos agarrando a mesa, os dedos já ficando pálidos. Você é Hao. Tang Hao balançou sua mão, parando o grande mestre de falar, friamente dizendo. Títulos passados não precisam ser mencionados de novo. Nesses dias, no entanto, várias razões, outras pessoas iriam talvez considerar você apenas como um homem louco, mas eu sei que você é uma pessoa persistente. O grande mestre gradualmente se acalmou, a face rígida um pouco afetada de uma vez. Parece que minha conjectura não estava errada. Como esperado, você é o pai de Tang-san. Ele já voltou para casa. Por que você estaria aqui? Tang Hao abaixou sua cabeça, friamente dizendo. Precisamente porque ele voltou para casa, eu iria estar aqui. Eu sei que você o aceitou como seu aprendiz. Como pai, eu devia ter vindo vê-lo há muito tempo atrás. Eu devo ir. Minha única preocupação é ele. Portanto, eu espero confiar o pequeno Sam a você. Você precisa ir? Ir aonde? Ele é o seu filho. O grande mestre encarou Tang Hao rigidamente, a expressão em seus olhos um pouco feroz. Tang Hao ainda tinha uma aparência fria. Ele ainda é seu discípulo. Eu tenho que ir. Há muitos assuntos que são necessários serem resolvidos. Me seguindo, ele não poderá obter felicidade. Eu não tenho outros pedidos. Sua vida, ele deve escolher por ele mesmo. 10 anos. Eu já deixei esse mundo por 10 anos. Agora ele já está crescido. Então eu tenho alguns negócios que eu tenho que lidar. O grande mestre respirou fundo. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu posso ver que o pequeno Sam é bem relutante em se separar de você. Você não acha que esse tipo de partida é muito cruel com ele? Tang Hao friamente disse. Ele decidiu por si mesmo seguir um caminho extraordinário. Ficar junto a mim seria cruel para ele. Bem, eu disse o que eu tinha que dizer. Não importa quando, por favor, se lembre, ele é meu filho. Tendo dito isso, Tang Hao balançou sua mão erguida. Um azulejo símbolo preto caiu na escrivaninha do grande mestre com um tilintar. O azulejo símbolo era impressionantemente similar ao que o grande mestre originalmente trouxe com Tang-san para entrar na floresta de caça de espíritos. Apenas que no padrão desse azulejo símbolo havia todos os 6. Peng. A porta se fechou. A grande figura de Tang Hao já havia desaparecido. Olhando para a porta, o grande mestre ficou ali por um longo tempo sem se mover. Após um bom tempo, ele lentamente abaixou sua cabeça, seu olhar caindo no azulejo símbolo, os cantos de sua boca revelaram um leve sorriso torto. Eu jamais poderia pensar que meu ídolo inesperadamente se transformaria nisso. A luz do sol se inclinando ao oeste, lado a lado na frente da porta de ferraria estavam sentadas duas pequenas figuras. Eles estavam vestidos em roupas similares, sentados silenciosamente.
O brilho do sol poente coloria eles com um leve tom de vermelho, parecendo marcar seus corpos de um dourado vermelho. A garota à esquerda inclinou sua cabeça, olhando para o menino, ambas as mãos cutucando seu queixo, querendo dizer alguma coisa, mas ela se segurou no final. Ao contrário, foi o menino que abriu sua boca, segurando em suas mãos um martelo de forja novo em folha. Xiao Wu, obrigado. Obrigado pelo quê? Xiao Wu, cheia de curiosidade, perguntou. Obrigado por continuar me acompanhando todo esse tempo. Tang San abaixou sua cabeça, olhando para o chão sob seus pés, a expressão em seus olhos um pouco nebulosa, também um pouco obscura, mas no fim sem derramar lágrimas. Xiao Wu riu, puxando o ombro de Tang San com muita força, quase puxando Tang San junto. Não fique triste. Seu pai só se foi temporariamente, isso é tudo. Inevitavelmente um dia, vocês vão se encontrar de novo. Talvez, a partida dele seja apenas com o objetivo de deixá-lo crescer ainda melhor, deixar você ganhar ainda mais poder. Se você novamente ficar para baixo assim, isso não iria desapontar seus esforços? A face de Tang San revelou um traço de um sorriso de canto. Talvez seja isso, mas, porque ele não me deixou vê-lo novamente. Xiao Wu, você sabe, meu pai é minha única família. Casa sem meu pai, também não é mais uma casa. Xiao Wu jogou a cabeça para trás, balançando a trança escorpião para frente. Sem seu pai, você ainda tem a mim, sua amiga, certo? Se você absolutamente quer encontrar família, eu não me importo de ser sua irmã mais velha. Rápido, deixe-me ouvir você me chamar de Xiao Wu Jie. Todo mundo me chama assim, só você é uma exceção. Olhando para a aparência amável e inteligente de Xiao Wu com o brilho do sol poente iluminando a pequena face corada dela, Tang San não pode evitar sorrir. Quando o coração de uma pessoa está mais fraco, ter ao seu lado uma pessoa para fazer companhia, era uma coisa extremamente alegre. Se você quiser se tornar minha irmã mais nova, eu não vou me opor. Eu me lembro do que foi dito. Embora nós sejamos do mesmo ano, parece que comparado a mim você deve ser alguns meses mais nova. Eu nasci no 1º mês, você no 8º mês, correto? Não imagine que isso é possível. Eu só irei ser a irmã mais velha. Eu sou inapta para ser a irmã mais nova. Xiao Wu irritadamente ergueu sua mão para bater na cabeça de Tang San. O corpo de Tang San em um segundo já havia pulado, de pé a 3 metros de distância em frente a Xiao Wu. Xiao Wu, me siga até a colina, eu irei te mostrar algumas coisas. A expressão de Tang San era bem séria, parecendo como se tivesse decidido alguma coisa. Xiao Wu também não brincou de novo, em sua pequena face revelando inteligência, assentindo na direção dele. Tang San tomou a iniciativa e puxou Xiao Wu pela delicada mão dela e correu para a pequena colina do lado de fora da aldeia. As duas sombras sob a iluminação do sol poente gradualmente alongaram-se no chão. Tang San trouxe Xiao Wu continuamente correndo para o topo da colina antes de parar, sob condições onde usando a habilidade, céu misterioso, ao máximo, ele não pode evitar ofegar levemente. De pé no topo da colina, Tang San encarou o sol poente, ambos os olhos já cheios da cor roxa. Xiao Wu, esse é o meu antigo lugar de prática. Eu estou seriamente te fazendo uma pergunta e eu espero que você seriamente me responda. Xiao Wu mordeu seu lábio. Você não sabe, sua atual aparência é muito parecida com a daquele velho da academia? Tang San lentamente se virou, seriamente olhando para Xiao Wu. Você está disposta a ser minha irmã mais nova? Eu realmente espero ser capaz de novamente ter um membro na família. Xiao Wu estava para dizer alguma coisa, mas foi parada por Tang San. Primeiro ouça o que eu tenho para dizer. Eu não tenho nada. Você também viu as circunstâncias da minha família e eu sou apenas descendente de plebeus pobres. Eu não posso te dar riquezas e também não posso te dar poder. Você também tem máximo poder espiritual inato. Mas você e eu não somos parecidos? Eu posso ver que em suas experiências de vida deve ter alguma história. Mas eu nunca perguntei porque eu temia que as diferenças entre nossas origens fosse muito grande e nós nem pudéssemos nos tornar amigos. Mas, eu realmente espero ser capaz de ter uma irmã mais nova como você. Embora eu seja incapaz de te dar o que os nobres possuem, eu posso te dar minha promessa. Eu irei sempre proteger minha irmã mais nova, não deixarei ela receber o menor dano. Vendo lágrimas brilhando nos olhos de Tang San, os olhos de Xiao Wu gradualmente ficaram vermelhos. Se um dia, houver muitas pessoas querendo me matar e você for incapaz de derrotar essas pessoas, e então? Tang San inesperadamente revelou um pequeno sorriso. Então eles terão que primeiro passar pelo meu cadáver. Xiao Wu ficou em silêncio. Tang San também não falou novamente e o vermelho do sol poente gradualmente desapareceu. No momento, no céu acima, estrelas já suavemente emergiam. Xiao Wu simplesmente usou uma palavra para quebrar o silêncio entre os dois. Por todo esse tempo segurando as lágrimas, nesse momento elas finalmente caíram. As mãos trêmulas de Tang San levantaram as mãos de Xiao Wu. Obrigada, irmãzinha. Seu pai havia partido, mas ele também tinha sua irmã mais nova. Tang San ergueu sua cabeça para olhar para o céu, para as estrelas no céu silenciosamente fazendo um juramento para toda a vida. Ao cair da noite, as duas crianças sentadas no topo da colina, sentindo a gentil brisa da montanha,
Olhando para as estrelas e para a lua no céu, a tranquila atmosfera convidava um ar fresco, sem exceção produzindo um sentimento confortável. Eu tenho que te chamar de irmão mais velho? Xiao Wu virou a cabeça para olhar na direção de Tang San ao seu lado. Tang San ficou surpreso. Por quê? A face de Xiao Wu corou levemente. Como dizer? Eu também sou a chefe dos estudantes de Nuodin? Abruptamente tendo um irmão mais velho, como eles irão me ver? Tang San sorriu. Bem, você pode continuar me chamando apenas de Pequeno San, contando que em meu coração eu saiba que você é minha irmã mais nova. Que relevância tem a forma de se dirigir um ao outro? Enquanto falava, Tang San levantou sua mão, puxando sua manga e removendo a luva de dardos em seu pulso esquerdo. Tendo se tornado minha irmã, eu não tenho nenhuma coisa valiosa, esse é um presente para você para se defender. Este é o meu primeiro trabalho. Xiao Wu curiosamente olhou para a luva de dardos que Tang San lhe entregou. O que é isso? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.